Bem-vindo a Foz do Iguaçu, a casa das Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E nesse vídeo eu vou te mostrar não só as cataratas do lado brasileiro, mas as cataratas do lado argentino. Tudo que você tem para fazer aqui em Foz, na Argentina, no Paraguai, o que você tem para comer, todos os passeios e muito mais. E aí, vamos viajar comigo? E cheguei em Foz do Iguaçu, a gente veio de Curitiba para cá, então deu mais ou menos 45 minutos de voo de Curitiba direto até Foz. Até chegar aqui foi um voo bem tranquilinho e agora a gente vai começar a conhecer Foz do Iguaçu. Acabei de chegar aqui no hotel, então a gente já pegou as malas, já subiu para o quarto. O hotel está localizado aqui no centro de Foz do Iguaçu, que é um lugar bem bom para vocês ficarem hospedados, porque acaba ficando perto de tudo, né? As cataratas não estão muito longe, o Parque das Aves não está longe, então tudo que você vai fazer de turismo não está muito longe do centro, é um lugar bem legal para você ficar hospedado nessa região. E a gente está bem na fronteira do Brasil com o Paraguai, vou mostrar para vocês a visão da janela do nosso quarto. E se vocês notarem, tipo, tem o rio passando bem aqui. Aquele ali é o rio que divide o Brasil com o Paraguai. Então, do lado de cá a gente tá no Brasil, do lado de lá é o Paraguai. Então, é uma visão super legal aqui da janela do nosso quarto. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake. E chegamos no Marco das Três Fronteiras, então esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto aqui em Foz do Iguaçu. E o Marco das Três Fronteiras, ele simboliza, né, a fronteira entre os 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina. Hoje é uma quarta-feira e tá bem cheio aqui, ó, pra vocês terem noção. E aqui fica aberto da 1h30 da tarde até as 9 da noite, então você pode vir qualquer horário, seu ingresso deixa você chegar aqui e entrar em qualquer horário dentro desse período. Mas o período ali, a partir das 5 horas da tarde é mais cheio, porque as pessoas se reúnem aqui para poder ver o pôr do sol, que é fantástico daqui. Então a gente está no Marco das Três Fronteiras do Brasil. Aqui está o Marco das Três Fronteiras do Paraguai, não sei se vai dar para ver muito bem, mas bem aqui tem a bandeira do Paraguai. E aqui está o Marco das Três Fronteiras da Argentina, bem aqui. Então a gente está no encontro das 3 fronteiras. Então exatamente o que eu falei para vocês, ó, a gente está aqui no Marco Brasileiro. Aqui está o Marco do Paraguai e aqui está o Marco da Argentina. E mais pra frente eu ainda vou mostrar para vocês o Marco da Argentina, que a gente vai lá conhecer. E aqui é o encontro, né, do Rio Paraná com o Rio Iguaçu. E a Tríplice Fronteira, que fica bem aqui nesse meio. O Marco das Três Fronteiras brasileiro foi inaugurado em 1903 e ele foi o primeiro símbolo de delimitação territorial, e ele foi muito importante justamente para fazer acordos comerciais entre Brasil, Paraguai e Argentina, e foi justamente após ele ser construído e ter esse acordo entre Brasil e Paraguai que possibilitou a inauguração da Itaipu. Aqui é onde tem a famosa placa, né, Brasil, Paraguai e Argentina, para tirar foto. E a fila para tirar foto aqui tá gigantesca, olha isso. E aqui no Marco das Três Fronteiras tem várias coisas para comer, várias coisas para beber também. Então tem vários quiosques se você quiser pegar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber enquanto você está numa fila, enquanto você está assistindo o show. Mas também eles têm um restaurante aqui dentro. O cardápio aqui ele é mais focado em petiscos, né, do que pratos. Então vai ter salada, tem ceviche também. Tem várias porções, por exemplo, tem porção de picanha, tem mais picanha, tem contrafilé. Tem outras porções como tilápia, bolinho de tilápia, almofadinha de golda e tem empanada argentina também. Então a gente pediu uma porção de almofadinha de golda, vem mais ou menos 400 gramas, ela é bem grande. E a gente pediu a porção de empanada também, que vem 6 empanadas, 3 de carne e 3 de queijo com palmito. Ó, e agora são 7h30 da noite, o sol tá se pondo. E olha que lindo é o pôr do sol daqui.
E aqui o Marco das Três Fronteiras com certeza é um lugar que vocês devem vir quando vocês vierem para Foz. É um lugar histórico, né? Recentemente o Obelisco do Brasil foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural de Foz do Iguaçu. Então, assim, é um passeio imperdível que vocês precisam visitar quando estiverem em Foz. E a minha dica para vocês na hora de ir embora, né? Então já anoiteceu, é sair um pouquinho antes do show terminar. Porque dessa forma vocês evitam toda a muvuca que está saindo do show, vocês saem um pouco antes, conseguem bater toda essa muvuca e se vocês estiverem de Uber, vai ser muito mais fácil de vocês pedirem um Uber. Então fica a dica, sai ali um pouquinho quando vocês verem que está terminando, já vai saindo para você bater todo esse pessoal que vai ficar para trás, você vai sair na frente e conseguir chegar no seu hotel, Airbnb, antes que todo mundo. Começando o nosso primeiro dia aqui oficialmente por Foz do Iguaçu. E o primeiro passeio que a gente vai fazer é as Cataratas do Iguaçu. E a gente está entrando aqui pela entrada antiga do parque, então vocês podem ver que aqui não é a entrada que todo mundo entra, é a entrada antiga, porque a gente tem um café da manhã agendado no Belmont. Então aqui já vai a minha primeira dica para vocês. Se vocês têm um café da manhã agendado no Belmont, vocês podem chegar mais cedo, mesmo que o seu café da manhã seja mais tarde, o nosso está agendado para as 9, e aí vocês conseguem acessar o parque antes da abertura oficial, que é às 8 da manhã, e pegar as cataratas sem ninguém. Então vou mostrar essa experiência para vocês. A gente chegou aqui no parque, era 7h30, né, lá embaixo na entrada, para fazer a nossa entrada antecipada, mas a van demorou 45 minutos para pegar a gente e quando a gente chegou aqui no início da trilha, o parque já estava aberto. Então, assim, foi um erro, na verdade, do Belmont, né, que demorou muito para mandar a van. A gente acabou chegando aqui quando o parque já abriu, então acabou não tendo a entrada antecipada que a gente queria. Então, se vocês agendarem um café da manhã, cheguem mais de 1 hora antes da abertura do parque, para não correr o risco do próprio hotel atrasar no transporte, vocês pegarem o parque já aberto, mesmo tendo direito à entrada sem ninguém, como aconteceu com a gente. E o Parque Nacional do Iguaçu ele foi criado em 1939 com a principal intenção de preservar as Cataratas do Iguaçu e a reserva de Mata Atlântica que tem aqui. E ele foi um dos primeiros parques nacionais a ser criados no Brasil. Em 1986, o Parque Nacional do Iguaçu foi declarado como um Patrimônio Nacional da Humanidade pela Unesco. E em 2011, as Cataratas do Iguaçu foram declaradas como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E essa parte das cataratas, que inclusive tem um mirantezinho aqui, ó, para você poder descer, essa parte você só consegue ver do lado brasileiro. Então, mesmo que você vá para a Argentina, você não vai conseguir ver essa parte das cataratas. E a trilha aqui das cataratas, para você chegar até a Garganta do Diabo, que é o fim da trilha, tem 1,5 quilômetros de extensão. Então venham com um sapato confortável, roupa confortável, tragam água, passem repelente e protetor solar, porque você vai estar no meio da mata, vai ter bastante mosquito. Então, se você é alérgica que nem eu, já sabe, né, que você vai tomar algumas picadas. Então, venham preparados para fazer esse percurso. A da Argentina é muito maior, vocês ainda vão ver no vídeo. Mas, só para vocês terem uma noção, tem caminhada, tem escada, não é acessível. Então, assim, venham preparados para fazer o caminho. Na parte do mirante aqui, perto da Garganta do Diabo, do lado brasileiro. E isso daqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Olha isso.
cima a gente tem um mirante para conseguir ver as cataratas do lado brasileiro. E se vocês notarem aqui, é as cataratas do lado da Argentina e a Garganta do Diabo tá bem aqui. Aqui tá o mirante da Garganta do Diabo do lado argentino que a gente ainda vai visitar. E lembrando que aqui no Parque das Cataratas é uma reserva de Mata Atlântica preservada. Então você vai encontrar animais na vida selvagem deles naturalmente. E é importante não interferir, né? Deixar os animais fazerem o que eles estão fazendo, eles passarem se eles estiverem tentando passar. E que nem eu já falei, não alimentar esses animais. Porque da alimentação que a gente consome, produtos industrializados, isso prejudica a saúde dos animais, aumenta o índice de diabetes entre esses animais. Então não alimentem, só observem, filmem, tirem foto. Também não tentem interagir com esses animais, a maior parte deles é perigoso, né? Eles podem atacar, podem morder, mas é bonitinho ver, é legal ver, principalmente porque a gente está numa reserva natural. Olha lá os nenê brincando. Gente, que coisa mais linda. Isso que ele tá fazendo, não foi ninguém que deu a batata para ele. Ele roubou lá de dentro. Então não alimentem os animais, não deem comida que não é a comida natural deles, porque isso prejudica a saúde deles. E ali a parte da catarata onde tem o mirante, ela molha relativamente bastante, mas assim, quando a catarata tá com mais vazão, vai molhar mais. Se o rio estiver mais cheio, vai molhar mais. Hoje foi um dia que tava até tranquilo, não molhou tanto. Então se você não quiser ficar molhado, traga uma capa de chuva ou uma muda de roupa para poder trocar. E para sair, você pode sair tanto pelo caminho da trilha, que vai ter escada, ou pelo caminho do elevador, que daí vai ter fila para pegar o elevador. Então fica a sua escolha. Aqui no fim, depois que você termina a trilha, tem mais esse pedacinho aqui. E aqui, ó, tinha um pedaço para você continuar mais um pedaço da trilha das cataratas, mas está fechado em reforma. E aqui nessa parte, depois que você termina a trilha oficial das cataratas, vai ter uma parte onde tem restaurante, tem lojinha, tem banheiro e é onde você pega o ônibus para você poder voltar lá para frente onde fica o Belmont e é onde você vai pegar, né, o transporte para você voltar para o início do parque se você não tiver hospedado no Belmont ou não for tomar o café da manhã ou almoçar ou enfim fazer qualquer refeição no Belmont e o transporte também para você voltar para o início do parque para a saída, né, onde fica o estacionamento dos ônibus normais e etc. Então é aqui que você vai pegar o transporte para voltar lá para frente. Para caminhar é longe, então por isso que o parque disponibiliza esse transporte. Então a gente levou cerca de 1h30 para fazer todo o percurso das cataratas. Claro que a gente foi parando, foi observando a paisagem, foi fazendo tudo com bastante tranquilidade. O nosso café estava agendado aqui no Belmont às 9 horas. A gente chegou aqui às 10, então chegou 1 hora depois. Mas quando a gente chegou lá na portaria, então que era 7h40 mais ou menos, 7h35, ele já fez o nosso check-in dizendo que a gente já estava aqui e a gente pôde fazer o percurso das cataratas primeiro. Então agora quando a gente chegou às 10 não teve problema nenhum com a nossa reserva. Então essa também é outra dica para vocês. Quando vocês agendarem aqui, vocês podem agendar um pouco mais tarde, tipo 9h30, né? 8h30, o horário que vocês quiserem, que vocês não vão ter problema em fazer o percurso das cataratas primeiro e chegar aqui no café depois. E o café da manhã ele fica no restaurante IP dentro do Belmont. Então o Belmont ele tem 2 restaurantes, tem o restaurante Y e o IP. E o café da manhã é no IP. E eles têm esse outro cardápio na mesa que você pode pedir qualquer coisa daqui que não é cobrado a mais. E, inclusive no cardápio eles têm waffle com frutas vermelhas e maple syrup. E é óbvio que eu pedi. Agora resta saber se realmente isso aqui é maple syrup de verdade. Realmente é maple syrup. E pra mim um café da manhã valeu só por ter maple syrup no cardápio, porque
É uma das coisas que eu mais gosto do Canadá e tem aqui no Brasil, mas é difícil achar. E até hoje eu nunca achei um restaurante que servisse maple syrup. Geralmente é mel ou outro tipo de xarope, né? Calda de chocolate. E eu gosto do waffle exatamente assim, com maple syrup e frutinha. Perfeito. E o próximo lugar que a gente vai visitar é o Parque das Aves, que fica aqui na frente do Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas. Então, se você quiser otimizar teu roteiro, faça os dois no mesmo dia. Vem aqui para as cataratas pela manhã, daí você pode almoçar por aqui e depois do almoço você vai para o Parque das Aves. E aí quando você desembarca aqui do ônibus, né, quando você chega na estação central, depois de fazer todo o passeio, tem mais uma lojinha, que é uma loja maior do que todas que você vai encontrar no parque, para você poder ver se você quer comprar souvenir, quer comprar camiseta, imã, copinho de shot, caneca, enfim. Vou mostrar um pouquinho para vocês do que tem aqui na loja. Aqui tem algumas canecas, elas são pequenininhas, ó. Elas estão R$ 59,90. Tem o globo também, tá R$ 99,90. Aqui tem os bichos de pelúcia também, ó. Tem os coati, com uma blusinha escrita Eu Amo as Cataratas. Ele tá R$ 129,90. Tem uma capivara e ela vem com um bebê capivara que sai da barriga. Essa daqui tá R$ 239,90. Tem onça, tem também aqui umas araras, tem jacaré, tem vários bichinhos de pelúcia. Esse aqui é todo o percurso aqui do Parque das Aves. Você começa ele por aqui e aí você faz toda a volta, aqui é onde ficam os tucanos, aqui é onde vão ficar as araras, aqui tem coruja, você faz todo esse percurso aqui nele. E o Parque das Aves ele foi criado em 1994 com o objetivo de resgatar os animais que estavam em extinção da Mata Atlântica. Então foi um casal que criou o parque, eles resgatavam esses animais, traziam aqui para o parque e os animais até hoje que têm condições de voltar para a natureza, eles são soltados de volta e os que não têm, eles permanecem aqui no parque. Então animais que por algum motivo sofreram algum dano ou viveram a vida inteira em cativeiro ou porque eles têm algum defeito que faria eles não sobreviverem na natureza, eles permanecem aqui no parque. E em cada viveiro que você vai entrando tem as placas com as aves que você vai encontrar naquele viveiro. E muita parte dos viveiros eles têm essas redes de proteção que é para os animais não saírem daqui de dentro, mas os viveiros são bem grandes, então eles são imersos em Mata Atlântica e aí em alguns pedaços eles têm as telas para os animais não saírem de dentro do viveiro. Bem aqui tem um pica-pau, ó. E a gente acabou de ver aqui em uma das gaiolas duas gralhas azuis, que para quem não sabe é o símbolo do Paraná. E elas estão em extinção, é bem raro ver uma. Aqui no parque eles têm duas, mas elas ficam preservadas dentro de uma gaiola justamente porque só tem duas aqui no parque. E para você entrar em cada viveiro tem essas portas. Se tiver com a luz vermelha é porque a outra porta está aberta e a gente não pode passar. Quando tiver com a luz verde a gente pode entrar. Ó, agora ficou verde, daí dá para entrar. Você entra aqui. E a outra luz está vermelha, então tem que esperar a porta de trás fechar para a gente conseguir agora entrar dentro do próximo viveiro. Aqui tem vários picolés de sabores diferentes, chama Sabores do Iguaçu. E aí eles têm ó, açaí com banana, tem de erva mate, tem de guabiroba,
Tem de pinhão, para quem não sabe, pinhão é o frutinho da araucária que a gente come no Paraná. Tem de jabuticaba, então tem vários picolés de sabores bem diferentes aqui. E eu vou pegar um de jabuticaba, que é minha fruta favorita. E eles também têm esses outros que são palhetas, é da mesma marca, mas aí tem sabores mais diferentes ainda, como açafrão com recheio de leite condensado e geleia de hibisco. Tem tangerina com ora pronobis, manga, hortelã e flor comestível, capim santo, água de coco com flores comestíveis. Então aqui tem bastante picolé diferente. Eu já tinha visto os picolés dessa marca em outros lugares, mas eu não tinha visto esses sabores em outros lugares. Eu peguei o picolé de jabuticaba. Bem gostoso, ele é bem azedinho. Tem bastante gosto de jabuticaba mesmo. Eu acho que vale a pena pegar. Eu já tinha provado um outro sorvete desse aqui, que é o de gabiroba. E ele não é muito bom, não. Então, se você quer provar um sorvete diferente com frutas que só tem aqui nessa região, vale a pena provar esses picolés. Esse viveiro das araras que tem aqui no Parque das Aves definitivamente é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E lembrando que todas as araras que vivem aqui, elas foram resgatadas de maus tratos ou tráfico. E elas estão aqui porque são animais que não podem ser soltos na natureza de volta, porque é um animal ameaçado de extinção. E porque se elas fossem soltas de volta, elas correm o risco de serem pegas e serem levadas para tráfico de volta e não sobreviverem na natureza também por conta de algum problema que elas tenham. Então é por isso que elas são mantidas aqui no Parque das Aves, porque aqui na verdade foi criado um santuário para que elas possam se reproduzir e sobreviver e não serem extintas definitivamente. E se vocês por acaso avistarem ela aqui na região das araras, tá tudo bem, tá, pessoal? Ela só tá tomando sol. Todo dia alguém pergunta para as moças do parque se ela tá bem. Ela tá 100% bem. Ela só está tomando sol e vivendo uma vida melhor do que a gente. Então não se assustem. E aqui tem as estações da vida da borboleta, então desde o ovo, a lagarta, quando ela vira pupa e quando ela se torna, né, a mariposa e a borboleta. E aqui nessa parte das borboletas tem beija-flor também, e eles colocam esses pratinhos de fruta que são para os beija-flores e para as borboletas. E hoje o Parque das Aves tem mais de 1.300 aves de cerca de 150 espécies diferentes, a maioria delas ameaçadas de extinção. Esse aqui é o único animal que está no parque que ele não é um animal da Mata Atlântica, mas ele está no parque desde a fundação. Tem vários ímãs aqui, ó, também. Esses aqui que são os tradicionais estão por R$10. Tem esses que são os bichos, eles estão 26. Tem esse aqui que tá 10. Tem esses maiores que estão 10 também. Tem esses mexedor com o bicho em cima, tá 16. Tem vários copinhos de shot também, para quem coleciona copinho de shot. Esse aqui que é o mais simplesinho deles tá 24. Tem chaveiro também, cada chaveiro tá 20. Tem os globinhos, estão 40, bem bonitinho. Esse maior tá
4,68. Tem caneca também, essa caneca que eu achei bem bonita, ó, tá bem diferente. Ela tá 40 e tem a branca aqui embaixo também. Com certeza a visita aqui no Parque das Aves vale muito a pena. É um lugar maravilhoso, é um lugar que você vai estar imersa na natureza. E lembrando que quando vocês vierem, passem repelente, passem protetor solar, né? Porque como eu disse, você está no meio da natureza. E agora o próximo lugar que a gente está indo é o Aquafoz, que fica aqui do ladinho. Então você pode fazer os 3 passeios no mesmo dia: as cataratas, o Parque das Aves e o Aquário de Foz do Iguaçu, que é o Aquafoz. Ó, e só para vocês terem noção como tudo é perto. Aqui é a entrada para o Parque das Cataratas. Aqui está o Parque das Aves. E aqui está a entrada do Aquafoz. E ali no final é a entrada antiga das cataratas, onde a gente entrou para ir para o Belmont. Então é tudo muito perto aqui. Essa parte aqui é a parte onde eles cuidam dos animais. Então todos esses tanques aqui são para tratar os animais que ficam aqui no aquário. E o Aquafoz, ele é um aquário imersivo que vai fazer você viajar entre as águas do Rio Iguaçu e do Rio Paraná e conhecer a história dos animais que vivem nessas águas. Ele tem 23 mil metros quadrados e aqui dentro fica um dos maiores tanques do Brasil com 2 milhões de litros de água. E aqui no Aquafoz você vai encontrar mais de 300 espécies diferentes e mais de 10 mil animais, entre elas algumas espécies que vivem na floresta amazônica. Esses aqui são o tubarão freycinet. E aqui tem os filhotinhos, que foram os primeiros filhotes a nascerem no aquário do mundo. Eles nasceram no Aquario, que é da mesma rede aqui do Aquafoz, e eles vieram aqui para o Aquafoz e eles estão aqui agora. Então foi a primeira vez que um tubarão nasceu num aquário no mundo dessa espécie. E esse foi o aquário de Foz. Então assim, eu acho que ele é um aquário legal, acho que vale a pena a visita se você tiver com tempo, mas colocar ele no seu roteiro e correr só para vir ver, acho que não vale a pena. O ingresso do aquário foi mais caro que as cataratas, então assim, acho caro pela proposta, mas se você tiver com tempo, tiver sobrando tempo em Foz e aquário for uma coisa que você gosta de fazer, acho que o passeio super vale a pena. E agora bora pro hotel descansar, que amanhã tem muito mais de Foz. E hoje a gente está começando o nosso dia na Itaipu para conhecer a maior usina hidrelétrica do Brasil. E quando você chega aqui na Itaipu, você não pode ir em nenhum dos passeios com bolsa, com nada grande. Então eles têm os armários aqui, ó, você pode alugar por R$10 pelo tempo que você tiver aqui dentro. E aqui, ó, quando você for comprar o seu locker, você vai ali no centro de visitantes e você vai ganhar uma ficha, vai pagar os R$10 e vai ganhar uma ficha. Aí você vai vir em qualquer armário aqui que tiver com a chave e você vai colocar a sua ficha aqui para poder fechar o armário. Se você não colocar, você não consegue levar a chave, ó. Ela não sai, tá vendo?
Então tem que botar a ficha para conseguir trancar o armário. E aqui na Itaipu tem 2 passeios. Tem o Itaipu Panorâmica, que você vai entrar em um desses ônibus que está estacionado aqui e você vai fazer o transporte só por fora da usina. E tem o Itaipu Especial, que é o que a gente vai fazer, que você faz tanto por fora quanto por dentro. Então no passeio da Itaipu Especial, eles vão te dar um crachá identificando o seu grupo e todo mundo do grupo tem que usar, que é para identificar que a gente é um grupo de visitante dentro da usina. E aqui tem uma maquete que você consegue ver toda a usina da Itaipu, o tamanho dela. E para fazer o passeio da Itaipu Especial, então como eu já disse para vocês, não pode entrar com bolsa, mas você pode levar celular, pode levar câmera, pode levar objetos pequenos que você consiga colocar no teu bolso. E também você vai precisar entrar com um documento com foto na hora que você passar o ingresso, então não guardem o documento com foto na bolsa de vocês, no armário, que vocês não vão conseguir abrir depois para poder pegar. Então já deixem separado no bolso com vocês. E aí quando você entra, depois que você passa seu ingresso, você vai passar por um detector de metal, onde eles vão conferir se você não tem nada de metal no seu corpo. Outra informação muito importante é que para fazer esse passeio você precisa vir com calçado fechado e preso ao pé. Então de preferência tênis, bota, uma sapatilha que prenda, porque como a gente vai entrar dentro da usina, você não pode estar com nada solto. E não precisa se preocupar em trazer garrafinha de água, que eles dão essa daqui, ó, que ela é de plástico e tem fontes para você encher ao longo do caminho. Então eles vão dar assim que você entra. Então a usina binacional da Itaipu, ela é binacional porque ela fica entre 2 países, Paraguai e Brasil, e aqui ela é território neutro. Então metade da usina pertence ao Paraguai, metade da usina pertence ao Brasil, inclusive os trabalhadores. Então a usina tem 2 diretores, um brasileiro, um paraguaio, metade dos trabalhadores são brasileiros, metade dos trabalhadores são paraguaios, e também tudo que você vai encontrar aqui dentro é falado em português e em espanhol, justamente por conta disso. E Itaipu começou a ser construída depois de 1973, então na verdade a construção dela se deu início em 1975, porque em 1973 foi assinado o acordo entre Brasil e Paraguai chamado Tratado de Itaipu, que possibilitou a construção da usina. E para construir Itaipu levaram 7 anos para dar início, né, a primeira parte da construção, porque eles tiveram que desviar o curso do Rio Paraná para que eles conseguissem fazer a usina no local que ela está hoje. Depois dessa parte que foi desviado o curso do Rio Paraná, eles continuaram a obra e Itaipu foi oficialmente inaugurada em 1984. Tanto o Brasil quanto o Paraguai têm direito a 50% da energia produzida na Itaipu. Mas pelo Brasil ser um território muito maior que o Paraguai só usa 25% dessa energia, que abastece 80% do país. Já o Brasil compra esses outros 25% que sobram, então o Brasil fica com 75% da energia gerada pela Itaipu e abastece somente 8% do território brasileiro. O resto do território é abastecida com outras usinas que a gente tem no Brasil, inclusive usina nuclear. Isso aqui é surreal de grande, olha o tamanho disso. Olha a altura desse negócio. Lá embaixo é onde a usina começa, então ela foi construída abaixo do nível do rio e são 144 metros abaixo do nível do mar. Então ela está 144 metros para baixo da onde a gente está agora, mas a gente não está no topo ainda. Aqui dentro da usina, quando você está fazendo o passeio, tem uma parte que é somente acessível por elevador e outra que é somente acessível por escada. Então, se você não pode subir escada por algum motivo ou você tem medo de elevador, essa visita não é recomendada porque você vai perder metade da visita, porque a maior parte dela é feita nesse trecho que é de escada e elevador. E aqui na sala de controle tem uma linha que delimita os 2 países. Então, para cá a gente está no Brasil
E pra cá a gente tá no Paraguai. E aqui então é a sala de controle da Itaipu. Então é por aqui que eles controlam toda a usina, daqui que saem as ordens para abrir turbina, fechar a turbina. E aqui, se vocês observarem nesse painel aqui, então esses pontinhos vermelhos são as que estão abertas, verde as que estão fechadas. Então algumas do lado brasileiro, outras aqui do lado paraguaio. E hoje trabalham tanto trabalhadores brasileiros quanto paraguaios, né? Aqui, como eu já falei para vocês. E nessa parte da sala de controle tem sempre 5 funcionários. Então, geralmente o gerente, né, que fica ali, a pessoa que controla a sala, num turno vai ser brasileiro, no outro turno vai ser paraguaio, mas os outros trabalhadores não necessariamente. Então, podem ser brasileiros ou paraguaios e eles sabem operar o sistema de ambos os países. Essas tampas vermelhas aqui, então, elas são a tampa dos geradores e elas têm 22,5 metros de diâmetro. É gigantesco. Aqui na frente, né, das tampas de cada gerador tem uma sala de controle que controla algumas dos geradores. Então, 14 e o 15. E essas aqui são salas backup. Então, quando a sala de controle, por algum motivo, dá algum pane, eles têm essas salas que controlam, cada sala controla 2 geradores, para que eles possam resolver o problema daqui, caso a sala principal não esteja funcionando. E a barragem aqui da Itaipu, ela tem quase 8 quilômetros de extensão, então toda a volta dela, né, dá 8 quilômetros e quase 200 metros de altura, então ela tem 196 metros de altura. E a Itaipu, apesar de ter sido uma construção gigantesca, eles também preservaram a Mata Atlântica que tinha e ainda tem aqui em volta. Então eles têm um refúgio biológico aqui dentro da Itaipu, que inclusive você pode visitar no passeio chamado Itaipu Refúgio Ecológico. E nesse refúgio, nesse passeio que você faz dentro do refúgio ecológico aqui da Itaipu, você pode ver todos os animais que abrigam aqui, inclusive uma onça. E essa parte super famosa aqui da Itaipu, que todo mundo conhece, na verdade são só os resfriadores dos geradores. Então por aqui não sai a água que realmente produz energia na usina. A água mesmo, ela sai por baixo do rio, então ela vai lá para baixo do rio e ela volta naturalmente para o rio. Então aqui isso que a gente sempre vê são os resfriadores e não a água que gerou energia e está voltando para o rio. E durante muitos anos, a usina hidrelétrica da Itaipu foi considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje ela é a 3ª maior e a 1ª maior fica na China, mas ela ainda é considerada a usina hidrelétrica do mundo que mais produziu energia. E a visita aqui na Itaipu com certeza é um passeio que vocês devem fazer quando vier para Foz. Vale muito a pena, principalmente esse passeio que é o Itaipu Especial, que é o que a gente fez, que dá acesso a toda a parte interna da usina. O panorâmico você vai ter só acesso à parte externa, então esse mirante que a gente tá, e mais a primeira parada que a gente fez com o ônibus, mas você não tem acesso a nada dentro da usina, que na minha opinião é a parte mais legal. Que essa parte é a parte do vertedouro da Itaipu, então ele só serve para jogar a água extra que tem. Então em épocas de muitas chuvas, eles precisam passar mais água do que a usina comporta e deles abrem aqui para que essa água passe direto e não passe pela usina. Mas é bem raro ver essa parte aqui aberta. A última vez que ela foi aberta, a guia falou que foi em dezembro do ano passado. E antes disso ela ficou 2 anos fechada. E agora a gente está finalizando a nossa visita aqui na Itaipu, mas eu ainda tenho mais uma curiosidade para contar para vocês. Então o nome Itaipu, ele vem do Guarani, que significa pedra que canta. Então antigamente, né, a comunidade Guarani vivia nessa região aqui da Itaipu, e antes de ser construída a barragem, o rio tinha uma ilha que era feita de pedras. E quando a água passava por essa ilha, as pedras faziam um barulho e a comunidade Guarani, né, os povos Guarani, eles falaram esse termo Itaipu para dizer que eram as pedras que cantavam por conta disso. Então, em homenagem a esses povos, né, quando eles construíram a Itaipu, eles decidiram colocar o nome de Itaipu em homenagem aos povos Guarani. E com isso a gente encerra a nossa visita aqui na Itaipu hoje. Mas o nosso dia não acabou, porque mais tarde a gente ainda vai para a Argentina fazer o By Night na Argentina e conhecer a feirinha de Porto Iguaçu. E também o Marco das Três Fronteiras do lado de lá. Aqui no final tem um totem para você deixar a sua avaliação. E a minha avaliação é essa, que eu gostaria de sugerir para as pessoas se manterem no mesmo lugar do início ao fim da visita,
porque no ônibus a gente deixa às vezes alguns pertences, capacete, garrafinha d'água, e algumas pessoas não respeitam isso. Para quem coleciona copinho de shot, ó, que tem vários, eles estão de 20 a 25 reais. Tem vários bichinhos de pelúcia, ó, tem os tucanos, as araras, e eles são feitas por uma artesã. E agora a gente já está aqui no hotel esperando o nosso carro particular para poder ir para Porto Iguaçu, fazer ali a feirinha, né? Ver as coisas que tem na feirinha, ver as lojas e ver a noite em Porto Iguaçu. A gente vai fazer todo esse passeio com a Foz Trip, então a gente reservou tudo por eles, tanto ali para ir no By Night da Argentina, quanto as cataratas da Argentina e o Paraguai, que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas para você fazer essa parte ali noturna na Argentina, o interessante é você marcar o transporte para sair em torno de 3h30, principalmente aos fins de semana, porque fica mais lotado. E quando você faz o transporte com uma agência, com um transporte particular, né, carros que são carros de turismo, você pega uma fila preferencial, então é até mais interessante para você acabar não ficando muito tempo ali na fila da imigração para atravessar para a Argentina. Mas eu vou mostrar para vocês como é todo esse percurso. A gente já chegou aqui na Argentina. Para passar na imigração foi super tranquilo, a moça só perguntou para onde a gente estava indo e se a gente voltava no mesmo dia mesmo. Nosso motorista fez toda a parte da imigração pra gente, a gente nem teve que falar com a moça, com o oficial da imigração, então foi realmente bem tranquilo. E como eu falei pra vocês, quando você vem com um carro particular de turismo, você tem uma fila exclusiva para passar, que é bem mais fácil e bem mais rápido todo o processo. E agora a gente está indo conhecer o Marco das Três Fronteiras aqui da Argentina. E esse daqui é o famoso Marco das Três Fronteiras mais do lado da Argentina. E ele foi criado no mesmo ano que o do Brasil foi criado, que foi 1903. Porém, esse daqui foi primeiro, o do Brasil foi o segundo e o do Paraguai só foi criado nos anos 1960, que foi o terceiro dos três marcos. E aqui está o Marco das Três Fronteiras brasileiro, então ali é a roda gigante. O marco ele está bem aqui. Aqui é a Ponte da Amizade, Brasil-Paraguai. E o Marco das Três Fronteiras do Paraguai está aqui. Então, diferente do Marco das Três Fronteiras brasileiro, que é pago para você entrar e custa R$ 57 por pessoa, o lado argentino é totalmente gratuito e você não tem que pagar nada. Mas a estrutura aqui do lado argentino vai ser um pouquinho pior do que a do brasileiro. Então aqui você não vai ter tantas opções de comida, né, como tem do lado brasileiro, não tem as apresentações artísticas também que tem lá, mas aqui você vai encontrar algumas opções de restaurante que tem vista aqui para a Ponte da Amizade entre Brasil e Paraguai, tem vista para o Marco das Três Fronteiras, para o Encontro dos Rios, né? Então você vai ter restaurante aqui para você poder consumir e ele é 100% gratuito, então é um passeio que com certeza vale a pena quando você vier aqui para a Argentina. Então aqui do lado argentino também você vai ter uma visão muito melhor do encontro entre os rios, né? Então esse daqui que está passando aqui é o Rio Iguaçu e as cataratas vai estar bem para lá, mas vindo aqui, né, desse rio. E esse rio que passa embaixo, né, da Ponte da Amizade é o Rio Paraná e aqui o famoso Encontro dos Rios. E o Marco das Três Fronteiras aqui da Argentina, eu achei ele muito mais bonito, na verdade, do que do lado do Brasil, em relação à visão que você vai ter tanto para a ponte quanto para os rios. Então eu acho que com certeza você deve incluir no seu roteiro esse passeio aqui. E agora a gente está indo para a feirinha de Porto Iguaçu. E aqui a feirinha em Porto Iguaçu, ela vai ter vários lugares para você comprar vinho, para comprar alfajor, para passear. Então você tem que andar nela inteira. E aqui atrás de mim, como vocês podem ver, tem a cervejaria da Patagônia, que é um lugar que eu não indico vocês irem. Realmente é só o nome. A gente foi, pedimos uma régua de cerveja, não deixaram a gente escolher os sabores da régua, pedimos empanada também. E a empanada nunca veio. Então assim, realmente é só o nome.
Existem outros lugares melhores para comer aqui ao redor que eu vou mostrar para vocês aí num restaurante muito bom que tem por aqui. Será que esse lugar é uma cópia do IHOP? E se você é como eu, que você não gosta de lugar em que você anda no meio da rua com as pessoas vindo para cima de você e te empurrando coisa e falando com você e te oferecendo cardápio de comida, saiba que aqui em Porto Iguaçu é exatamente desse jeito. Então venha preparado para se irritar. Porque você vai se irritar se você é como eu e se irrita com situações assim. Enfim, agora a gente já terminou aqui toda a parte da feirinha, a gente ficou aqui mais ou menos 2 horas. E eu acho que se não for uma coisa que você tem tempo e você estiver vindo para a Argentina para fazer outras coisas e passar na feirinha, não vale a pena você vir aqui só para fazer essa feirinha. Eu realmente esperava que fosse muito mais, achei que fosse uma coisa mais organizada, achei que fosse ter mais opções de coisas para comprar, tanto alfajor, queijo, azeite, né, coisas assim. Não tem tanta opção, então realmente fiquei bem decepcionada com esse passeio. Mas a gente ainda vai jantar aqui em Porto Iguaçu e eu vou mostrar para vocês. A gente pediu uma parrilha de bife de chorizo, uma salada de nozes com gorgonzola e um risoto ao fungo. E agora a gente já terminou de jantar, a gente veio aqui no La Rueda, como eu mostrei pra vocês. Valeu super a pena, muito gostoso a parrilha que tem aqui e a sobremesa também. Então vale a pena quando vocês estiverem aqui pela Argentina, dar um pulinho aqui para vocês poderem jantar. E agora a gente vai voltar pro Brasil e descansar, porque amanhã tem mais. Começando o nosso dia então aqui do Paraguai, hoje vai ser dia de compras no Paraguai. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu encontrar aqui, mas tem um vídeo completo somente das compras no Paraguai e preços que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, ó, o La Vie en Belle, o grande de 100 ml está por $95. O 1 million ele tá $45. Light Blue da Dolce & Gabbana tá R$33,99 e o feminino tá saindo R$68. Aqui na parte de bebida, então, a Marula tá saindo por R$11,50. Aqui na Victoria's Secret tem os Body Splash, 2 por R$25 ou 3 por R$35. E aqui no fundo tem a parte das promoções. Então aqui é nas calcinhas, as de cima R$10,50, as de baixo R$16. E lá também tem os sutiãs que estão com 40% de desconto e os pijamas com 30%. Two and Two Men, então o tradicional ele tá 57. Aí tem o dourado que é da MTV, tá 80. Tem aqui o black tá 64,50. E quando vocês vierem aqui no Shopping China, ó, cuidado, porque tem alguns perfumes que eles parecem os originais, mas não são. Então toma cuidado para vocês checarem a embalagem. Porque esse, por exemplo, parece o Good Girl da Carolina Herrera, mas não é. É um perfume chamado New Trend Perfume. E ele tá, tipo, bem mais barato, ó. Tá R$26,40. Então, cuidado com isso para vocês não acabarem pegando perfume errado. E eu recomendo que se você vier para comprar eletrônico, já vai direto aonde tem a marca do eletrônico que você quer, né? Então, Apple, Samsung, enfim. Já procura direto e vai, porque essa parte de eletrônica é muito grande. Se você ficar andando vendo tudo, você vai perder muito tempo aqui. E hoje a gente veio jantar no Pátio Pomare, que é um lugarzinho super gostoso que tem aqui em Foz do Iguaçu, na Avenida das Cataratas. E aqui o suporte de prato, ele é um jogo, então aqui tem stop, tem labirinto, tem sudoku, tem palavra cruzada e também tem jogo da velha. E eu tô aqui fazendo meu joguinho enquanto eu espero a comida, já completei o sudoku e a palavra cruzada, agora falta o labirinto. Aí tem jogo da velha, se você quiser jogar com alguém, e stop também. Muito legal a ideia, porque você se diverte enquanto você espera a comida. Então a gente pediu uma pizza margherita, foi R$ 59,90. Eu pedi para tomar um limoncello. O limoncello foi R$ 44,90. E também pedimos uma pizza de calabresa, que foi o mesmo valor da margherita. Uma delícia a pizza, realmente feita com ingredientes italianos, bem parecida com a pizza italiana que a gente está acostumado. A gente pediu a de margherita, e essa de margherita ela é um pouco diferente da margherita tradicional que a gente está acostumada, porque a margherita italiana ela é feita com a polpa do tomate italiano, então o tomate italiano é um pouquinho mais doce, e com mussarela de búfala.
E eles também receberam o prêmio do TripAdvisor do Traveler's Choice em 2022 e 2021. Um lugar que definitivamente vale a pena vocês virem provar. A comida estava deliciosa, o atendimento maravilhoso. Achei eles super consideráveis. Eles vieram avisar a gente na mesa que a pizza ia demorar um pouquinho mais, porque eles tiveram um problema com o pizzaiolo e quem estava fazendo era o chefe de cozinha. Então demorou um pouquinho mais para a nossa comida chegar, mas eles foram atenciosos em todos os momentos. É um ambiente super agradável, super gostoso para vocês virem quando tiver calor principalmente. Então fica a dica para vocês, quando vocês estiverem em Foz, dê uma passada aqui no pátio para vocês poderem conhecer e jantar por aqui. Começando o nosso dia hoje da Argentina, porque hoje a gente vai visitar as cataratas do lado de cá, para mostrar para vocês a diferença das cataratas da Argentina e do lado brasileiro. Vamos lá? Então, para vir para a Argentina, você também precisa de um transporte. Você pode vir com seu carro particular, mas é recomendado vocês virem com um transporte, né, que faz esse percurso, justamente porque vocês vão ter que cruzar para outro país. A gente está fazendo todas as nossas viagens, tanto para a Argentina quanto para o Paraguai, com a Foz Trip. E a gente tem um motorista particular, então a gente não está fazendo transporte em grupo, o carro é só nosso, o que é super bom porque ele espera a gente e assim que a gente terminar nossos passeios, a gente já pode ir embora direto sem precisar ficar esperando o resto do grupo. E você pode comprar os ingressos para as cataratas aqui na hora, né? Então pagando 45 mil pesos, e daí você precisa ter pesos ou pagar no cartão, eles não aceitam real para comprar os ingressos. Ou você compra pelo próprio site mesmo, que é muito mais fácil. Você consegue pagar no cartão de crédito, consegue pagar em real mesmo. Então já facilita o processo e evita de você chegar aqui e os ingressos terem esgotado também. E aqui são os horários disponíveis dos trens para você pegar para ir lá para a Garganta do Diabo. Esse aqui é o mapa das cataratas da Argentina. E eles têm 3 percursos para você fazer. Então, o percurso da Garganta do Diabo, que é esse aqui em vermelho, a gente pega o trem e vai sair aqui para andar até a garganta. O em azul, que é o circuito superior, e o em amarelo, que é o circuito inferior. Então, são 3 circuitos e todos esses têm cataratas para a gente ver. Para você ir até a Garganta do Diabo, você precisa pegar um trem. Então você pode embarcar na estação central, que é assim que você chega no parque, ou você pode fazer a trilha do Sendero Verde e embarcar na estação das cataratas. A minha dica para vocês é, façam a trilha do Sendero Verde, vocês vão andar 10 minutinhos até a estação das cataratas e embarquem aqui. Quando a gente chegou, o próximo trem disponível lá na estação central era 11 horas. Então a gente andou 10 minutinhos até aqui a estação das cataratas e agora a gente vai pegar o trem das 10h25. Então aqui geralmente tem menos gente para embarcar e você consegue pegar o trem um pouco mais rápido do que lá na estação central. E agora a gente está começando o percurso para ir até a Garganta do Diabo. Então depois que você pega o trem lá na estação das cataratas, dá mais ou menos uns 15 minutinhos do trem até aqui a estação da Garganta do Diabo. E depois tem mais um percurso que você precisa andar até lá. E esse percurso são passarelas que foram construídas sob o rio Iguaçu. Então você literalmente anda sob a água. Eu até ganhei uma borboleta para me acompanhar no trajeto até a garganta. Ih, voou. Mas ela estava me acompanhando, é o que importa. Então a gente finalizou o percurso lá da Garganta do Diabo. Para você voltar da Garganta do Diabo, você precisa pegar o trem de volta. E aí o trem não tem horário. Você embarca ali no primeiro trem que vier e você pode descer tanto na estação Cataratas quanto na estação Central. A estação Cataratas foi a que a gente embarcou e é por aqui que você vai ter acesso às trilhas, tanto a superior quanto a inferior, para fazer o resto do percurso das cataratas. Então agora a gente está indo fazer a trilha superior.
E aqui na Argentina o passeio é tão longo e cheio de trilhas porque cerca de 80% das cataratas estão do lado argentino e 20% somente do lado brasileiro. Então do lado brasileiro a gente consegue ter uma vista mais ampla, mas realmente chegar pertinho das cataratas é só aqui pelo lado argentino. E essa última queda que a gente passou chama Salto de Álvares Nunes, que foi o descobridor das cataratas. Então aqui do lado argentino você pode ter uma visão da queda que foi em homenagem a ele. Acabamos de terminar as duas trilhas, a gente voltou ali para a estação das cataratas e na estação das cataratas você tem duas opções, ou você espera o trem para você voltar para a estação central, ou você pega aquela trilha que é a mesma que a gente fez no começo, que você vai chegar na estação central do mesmo jeito em 10 minutinhos. Aqui a gente levou cerca de 6 horas para fazer o parque inteiro e do lado do Brasil a gente levou menos de 2 horas. Então aqui é um passeio que acaba exigindo um pouquinho mais de esforço físico, você vai ter que fazer as trilhas, vai ter que andar mais debaixo do sol, mas com certeza vale a pena e é um passeio imperdível. E agora que a gente já visitou tanto o lado brasileiro quanto o lado argentino, eu quero saber de vocês. Vocês que já vieram por aqui, ouviram as cataratas somente nesse vídeo, me conta nos comentários qual lado vocês acharam mais bonito, Brasil ou Argentina. Então não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, porque amanhã tem muito mais de Foz do Iguaçu para vocês. E hoje a gente veio jantar na Quinta da Oliva, que é uma das pizzarias mais famosas aqui de Foz do Iguaçu. Vou mostrar para vocês o cardápio e como funciona aqui. Então a gente pediu uma pizza grande, que vem com 8 pedaços e dá até 3 sabores, mas a gente pediu só 2. A gente pediu carbonara e essa aqui lampião. E aqui eles têm essa mesa, que são de antepastos e tem queijos também. Você pega por quilo daí e custa R$21,90 100 gramas. Então já chegou a nossa pizza, a garçonete serviu primeiro antes de colocar na mesa, por isso ela já tá pela metade. Mas essa daqui é a carbonara e essa daqui é a lampião. Vou provar a carbonara então, que foi a primeira que eu peguei. Uma delícia. A pizza não vem com muito queijo, não é muito gordurosa. E a massa, eu acho que eles usam farinha 00, porque a massa também ela tá bem leve. E agora a gente vai provar a lampião para ver se ela é tão boa quanto a carbonara. E agora eu vou provar a lampião, que ela é carne seca, cebola e pimenta. Melhor que a carbonara, na minha opinião. A carne seca tá extremamente macia, ela não tá seca, apesar de ser carne seca. Ela tá bem molhadinha. A cebola não tá ardida e essa pizza tem pimenta biquinho. Eu não sou fã de pimenta, mas o gosto da pimenta não tá forte também. Então fica a dica de um sabor para vocês pedirem quando vocês vierem aqui na Quinta da Oliva, que é o lampião. A gente está saindo agora aqui da Quinta da Oliva, valeu muito a pena nosso jantar, a pizza é extremamente deliciosa. Então coloquem no roteiro de vocês quando vocês estiverem aqui em Foz, para vocês virem jantar aqui algum dia. Começando o nosso dia aqui em Foz do Iguaçu, no templo budista Zen Tien, que é um dos maiores da América do Sul. E o templo ele foi construído aqui em Foz do Iguaçu pela comunidade chinesa que tem aqui, que também é uma das maiores comunidades chinesas do Brasil. E Zen Tien significa terra pura. E esse Buda, que ele é o principal símbolo aqui do templo budista, ele tem 7 metros de altura e ele está em frente à cidade, então ele está em direção à cidade como um símbolo de proteção a Foz do Iguaçu. E a entrada aqui no templo ela é gratuita e ela funciona todos os dias das 9 até as 4h30 da tarde.
hoje aqui o Complexo Budista ele conta com mais de 120 estátuas, todas em tamanhos diferentes. E aqui é um lugar de extrema paz, então quando você vier aqui você vai sentir uma paz absoluta. É um silêncio, é um lugar muito gostoso para você estar, né? Então se você também não conhece a cultura, né, budista, recomendo que você pesquise um pouco antes de você vir para cá, para você entender um pouco e não somente ficar vendo as estátuas e tirando foto das estátuas e foto com Buda, mas entender o que significa o budismo, entender o que significa a religião budista, para você conhecer um pouco antes de vir para cá. Mais tarde a gente vai também na mesquita e recomendo que vocês façam o mesmo também. Pesquisem um pouco sobre a religião antes de vocês irem no lugar, porque eu acho que mais do que você conhecer um lugar é você entender sobre aquele lugar, entender por que ele foi construído, entender o que aquilo representa para as pessoas que realmente frequentam aquele lugar e têm aquela religião. E aqui no templo também eles têm uma parte que não pode filmar, que tem vários Budas grandes e tem como se fosse uma espécie de um altar em que você pode fazer seus pedidos. Então você pode comprar aqui na loja incenso, vela e cartão postal onde você escreve o seu pedido e leva lá nesse lugar que é como se fosse um altar, né, com vários Budas, e você bota lá seu pedido e acende a sua vela. E na lojinha também você compra aqui as coisas e tem várias outras coisas para comprar. Então Budas pequenininhos, incensos e várias outras coisas. E agora aqui do templo budista a gente vai para a mesquita árabe conhecer lá. E aqui na mesquita, quando vocês vierem, mulheres precisam estar de calça comprida, eles obrigam a você colocar o lenço, porque não pode aparecer ombro, não pode aparecer colo e também não pode aparecer teu cabelo. E os homens precisam estar de calça comprida e blusa cobrindo o ombro também. Então se os homens vierem de calça comprida e com blusa que cobre os ombros, não precisa colocar vestimenta, mas as mulheres obrigatoriamente precisam colocar o lenço por conta do cabelo. Na primeira parte da visita, então, eles passam um vídeo para você conhecer um pouquinho sobre como funciona a cultura deles, a religião, e eles também dão para quem quiser um Alcorão que você pode levar para casa. Então aqui nessa parte de baixo é onde os homens ficam para rezar. Naquela TV tem o horário das orações, então eles rezam todos os dias e às sextas-feiras eles têm os sermões aqui. Quem faz o sermão é o sheik e ele fica aqui, ó, nessa plataforma suspensa. Enquanto ele está dando o sermão, ele fica nesse lugar aqui que é mais baixo, e enquanto está acontecendo a oração, ele fica aqui. E as mulheres, elas não rezam com os homens nessa parte aqui, então aqui é somente para os homens. As mulheres, elas rezam no andar de cima, bem em cima da onde a gente está agora. E Foz do Iguaçu tem a maior comunidade árabe do Brasil, então somente aqui em Foz tem 200 mil muçulmanos e no Brasil inteiro é 1,5 milhões. E aqui em Foz, nessa comunidade de 200 mil muçulmanos, tem 75 etnias diferentes. E essa mesquita aqui de Foz do Iguaçu, ela foi inaugurada em 1983 e ela é uma das maiores da América Latina, justamente porque a comunidade islâmica aqui de Foz do Iguaçu é a maior comunidade do Brasil. E aqui na saída da mesquita eles têm a lojinha, então eles têm os copinhos de café, eles têm alguns souvenirs, e lembrando que aqui na lojinha você precisa manter a sua vestimenta, não pode tirar a vestimenta aqui na loja. Tem alguns chocolates árabes aqui também. Na mesquita eles têm também a tocha olímpica, que foi conduzida pela atleta palestina Rain Kamel nas Olimpíadas do Rio de 2016. E eles fizeram a doação aqui para a mesquita, então ela fica aqui exposta para você poder ver. E aqui na frente da mesquita tem várias lojas de doce árabe, café árabe para você provar. E a gente está indo na Al Bayan. Então a gente pediu alguns doces aqui. O primeiro foi esse bolo aqui, que ele é um bolo de açafrão com pistache, foi recomendação da casa. A gente pediu também esse folhado, é o folhado de creme, também foi recomendação da casa, é um dos doces que mais sai aqui. Pedimos a baklava, então baklava é um doce tradicional árabe que é de pistache. E esse outro doce aqui, que ele é um folhado de castanha de caju.
Vou começar pelo bolo de açafrão com pistache. Obrigada. Lembrando que não precisa ser adoçado. Chegou o nosso café árabe também, vou provar daqui a pouco. E lembrando que café árabe você não adoça, então você toma, ele não é coado, você não adoça, ele é feito de uma forma completamente diferente do café que a gente está acostumado. Uma delícia, muito bom, não tem gosto forte de açafrão, sensacional. Esse aqui foi a recomendação deles, folhado de creme. Eu acho que é um dos melhores doces árabes que eu já comi. Fantástico. Esse folhado só tem aqui no Al Bayan, não tem nenhuma outra doceria. Vocês precisam pedir isso quando vocês vierem aqui, porque é o melhor doce árabe que eu já comi. Vou para a tradicional baklava agora, né? Essa daqui eu já amo, mas vamos provar daqui. Fantástica. Muito boa. Fresquinha. Super crocante. Tem nem o que dizer, maravilhosa. E agora o último doce, que é o folhado de castanha de caju. Sensacional esse folhado. Muito bom, como de creme também. Ele não é tão doce, ele é crocante na medida certa. Todos os doces para mim aqui são nota 10 de 10, valeu muito a pena. Venham aqui provar doce quando vocês vierem na mesquita, bem na frente da mesquita. E peçam com certeza o folhado de creme, que na minha opinião foi meu doce favorito. Eu amo baklava, mas o folhado de creme, assim, ó, ganhou meu coração. E agora vamos provar o tradicional café árabe. Muito bom, muito diferente. Realmente não precisa adoçar esse café. Não sei explicar, mas ele não é amargo. É um café muito gostoso, que vai muito bem com todos os doces. Então também, se vocês gostam de café, ou mesmo que vocês não gostem de café, peçam um café árabe quando vocês estiverem por aqui, porque é uma experiência única, ainda mais se vocês não planejam ir para Arábia ou para nenhum lugar que tem esses doces e esse café árabe. Peçam um café para vocês poderem provar. E hoje nosso dia foi basicamente visitando outras culturas e outras religiões, mas a gente ainda vai conhecer algumas outras coisinhas aqui em Foz que são fora do comum e quase ninguém vai conhecer. Então amanhã tem mais. E hoje a gente veio fazer um passeio super legal aqui em Foz, que é o catamarã, que é um barco que tem jantar, ou pode ser sem jantar também, que você passa pelas 3 fronteiras. E aí assim que você chega tem essa mesinha aqui, eles te servem com uma taça, que esse é o drink de boas-vindas, que por sinal é a única bebida inclusa no pacote, bebidas não são inclusas. E aqui no catamarã você tem 3 opções de onde você vai sentar. A parte externa, que é onde a gente está, na parte de cima do barco, que é onde você vai ter uma visão mais bonita, porque é onde está aberto o barco. A parte externa coberta, que eu vou mostrar para vocês. E a parte fechada, que é no andar de baixo, onde fica o buffet com a comida, que é onde a gente vai se servir mais tarde. Essa daqui é a parte superior coberta. Aqui é a parte do buffet. E aqui a parte interna do barco. E o passeio do catamarã, ele dura cerca de 2 horas, então eles finalizam aqui o embarque 5 da tarde e você volta para cá às 7. Mas quanto mais cedo você chegar, melhor para você pegar um lugar, porque os lugares são por ordem de chegada e é você que escolhe o teu lugar. Então se você chega mais cedo, você vai poder escolher onde você quer sentar. Se você chega mais tarde, você vai sentar aonde sobrar lugar. E eles compartilham as mesas. Então quanto menor o seu grupo, mais chance de você ficar numa mesa compartilhada com outras pessoas. Como a gente está em 4 pessoas, a gente conseguiu pegar uma mesa exatamente para 4 pessoas. E tanto a parte de cima quanto a parte de baixo tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins que você deve pensar antes de você considerar onde você quer sentar. Então, por exemplo, essa parte que a gente está é completamente a céu aberto. Então, se você vier na hora do almoço, por exemplo, a chance disso aqui estar com sol na sua cabeça é muito grande e você não vai aguentar ficar aqui fora. A gente veio na hora do pôr do sol, então agora não tá sol e tá tranquilo ficar aqui. Mas se estiver chovendo também é um lugar que você não vai conseguir ficar. Na parte coberta aqui de cima é onde fica a música ao vivo, então o som lá é muito maior do que aqui fora. E aqui na parte de cima não tem o buffet, então a gente tem que descer para pegar comida
e subir com um prato com o barco em movimento. Vocês precisam considerar isso também. A parte de baixo ela não vai ter uma visão tão boa quanto a parte de cima, porque como vocês viram tem cortina nas janelas e são janelas. Mas você vai estar num ambiente climatizado, porque lá embaixo tem ar-condicionado, e você vai estar perto do buffet. Então ambos os lugares têm seus pontos positivos e seus pontos negativos para você considerar na hora que você vier e entender o que faz mais sentido para o seu grupo. E agora a gente está passando pela Ponte da Amizade, então a ponte que liga o Brasil ao Paraguai. E é a ponte que a gente fez a travessia para fazer as compras no Paraguai. E aqui, se vocês olharem bem aqui, tá o Shopping China e os outros shoppings que você faz compras no Paraguai, inclusive o Shopping China que eu mostrei para vocês nesse vídeo. E aqui a gente tá na Tríplice Fronteira de novo, voltando. Então, aqui tá a Argentina, aqui tá o Brasil e do lado de cá, Paraguai. Chegamos agora, então, do catamarã. Ele acabou de parar aqui no porto de novo. Agora são exatamente 7 horas, então era para ter saído às 5, ele acabou saindo às 5h30, mas o horário de volta foi exatamente 7 horas em ponto, então eles não adicionaram meia hora a mais por conta de ter atrasado meia hora para sair. E algumas considerações finais sobre tudo que aconteceu durante o passeio. O início foi super legal, né? Contei para vocês que a gente sentou aqui exatamente onde eu tô, na parte externa, e durante a metade ali, mais ou menos, do passeio, começou a ter ventos muito fortes e previsão de chuva, então o capitão pediu para todo mundo mover para a parte de baixo do barco e a parte interna, né, que tem janela, é tudo fechado. E quando a gente foi descer, a gente foi um dos primeiros a descer, já não tinha mais mesa para sentar, porque eles venderam todos os ingressos, todas as mesas, então incluindo parte superior, a externa, a parte coberta e a parte de baixo. Então todas as pessoas que estavam na parte externa e aqui em cima que deveriam ir para baixo, não conseguiam ir para baixo e jantar lá embaixo porque não tinha mesa suficiente para essas pessoas. E o próprio capitão falou que era uma questão de segurança, que ninguém poderia ficar na parte superior, muito menos a parte externa, porque as coisas estavam voando e realmente voaram. Eu vou filmar para vocês como ficou a parte externa. Teve até copo voando e quebrando. Então quem estava nessas partes superior, principalmente a externa, foi um pouco prejudicado nessa parte, principalmente da janta, porque não tinha mesa para sentar e jantar. Então a escolha era ou não jantar, que a gente tinha pago para jantar, ou acabar jantando aqui na parte onde estava tendo vento e chuva, né? Então, em relação a isso, eu achei uma desorganização absurda. Antes disso acontecer, também começaram a chegar algumas pessoas atrasadas e foi por isso que o barco atrasou. E no ingresso está escrito que as mesas podem ser de 2, 3, 4, 6 pessoas, e se não tiver esse tanto de pessoas no seu grupo, sua mesa vai ser compartilhada. Falei isso aqui para vocês também. Mas começou a chegar muitas pessoas, tinha mesas na parte de baixo do barco, né? Eu desci até para conferir. E essas pessoas queriam ficar aqui na parte externa de cima, né? Para ter uma visão melhor. E elas começaram simplesmente a puxar a cadeira e se enfiar nos corredores, em lugares que não tinham mesa, lugares que não tinham espaço. Então não é que estava sobrando espaço na mesa, é que elas realmente estavam fazendo novos lugares que não existiam. Isso atrapalhou a logística porque elas estavam no corredor e não tinha como passar. Isso, pensando numa questão de segurança, é muito perigoso, porque se fosse o caso de uma emergência, as pessoas não conseguiriam sair desse deck que a gente tá para evacuar o barco, né? E pensando nisso, não tinha ninguém da equipe do catamarã organizando isso, dizendo para as pessoas que elas não poderiam fazer isso, e principalmente na hora que começou os ventos e as chuvas, organizando para as pessoas descerem e irem para um lugar seguro. Então essa parte me decepcionou bastante. Realmente esperava que fosse um passeio mais organizado e não foi, mas no geral a vista é bonita e valeu um pouco a pena, pelo menos. Ó, só para vocês terem uma noção, foi assim que ficou o deck depois dos ventos, e tem até copo quebrado que caiu na hora do vento e da chuva. Eu quero dar uma dica para vocês de almoço rápido aqui no centro de Foz do Iguaçu, que é o Piazza. Eles têm almoço de buffet livre e por quilo, de segunda a segunda. Então, almoço rápido quando você estiver por aqui. E também no jantar, eles têm opção à la carte, tanto de comida brasileira e comida japonesa. E oferecem a opção de rodízio japonês à noite também. Então, fica a dica quando você estiver aqui pelo centro de Foz do Iguaçu. Começando o nosso último dia aqui em Foz do Iguaçu. E a gente vai começar aqui pela Dreamland, que tem o Museu de Cera e o Bar de Gelo. E depois aqui a gente vai para o Wonder Park e ver tudo que tem por lá.
E uma curiosidade daqui é que, diferente da maioria dos museus de cera, como a Madame Tussauds, né, que tem em vários países, é que eles têm essa faixa aqui, ó, que você não pode chegar perto das estátuas, né, de cera. Então, a maioria dos museus de cera, você consegue passar dessa faixa, chegar bem perto, tirar foto se você quiser. Aqui você até consegue tirar uma foto, mas você tem que respeitar a faixa e alguns deles estão bem para dentro da faixa, né? Como aqui é o caso do nosso colega Elton John, que não está muito parecido com o nosso colega Elton John, que está bem lá para trás. Então você não pode chegar muito perto, como no caso da Madame Tussauds você pode, que é toda uma cena em que você entra na cena para tirar foto com as estátuas de cera. E aqui tem uma lojinha em que você consegue fazer a sua mão de cera e levar como recordação se você quiser. Esse Keanu Reeves tá legal, esse Keanu Reeves, vou dar um crédito que ele tá bem parecido, hein? Esse Wolverine aqui eu não entendi o tamanho dele, pra ser bem sincera. Se a gente comparar aqui o Wolverine com o Dwayne Johnson, o Wolverine tá maior que o Dwayne Johnson. Tá fazendo muito sentido isso aqui não. Esse Coringa do Joaquin Phoenix não tá muito real também não. Não achei muito parecido com o Joaquin Phoenix não. Que tá junto com o Star Wars. Ó, aqui, que nem eu falei pra vocês, aqui tem a cordinha que você não pode interagir com o cenário. Na Madame Tussauds, você inclusive pode subir na bicicleta pra tirar foto com o ET. E a gente passou por uma parte aqui que tinha a Mulher Maravilha, o Superman, a Rainha Elizabeth, o Príncipe William e os presidentes dos Estados Unidos e os papas, que não podia tirar foto, era somente o fotógrafo deles, não podia filmar também. Então achei meio nada a ver isso também, porque, né, se eu quiser filmar, se eu quiser tirar minhas próprias fotos, eu não posso, porque é somente o fotógrafo deles, e se eu quiser a foto eu tenho que pagar. Então achei meio nada a ver, porque na Madame Tussauds não tem isso. Na Madame Tussauds você interage com cenários, tira suas próprias fotos, e não tem nenhum cenário que é restrito para você pagar para tirar foto. Tô um pouco arrependida de ter entrado nessa sala já. Isso aqui é a parte de terror. Pra quem não sabe, eu não gosto de terror e eu tenho pavor de palhaço. Não sei se eu gostei desse lugar, não. E o Dreamland, ele foi inaugurado aqui em Foz do Iguaçu em 2014. Ele foi o primeiro museu de cera da América Latina. E a proposta, quando ele foi aberto, foi trazer algum tipo de entretenimento internacional aqui para o sul, né, para Foz do Iguaçu, para a América Latina no geral. E por isso eles decidiram abrir um museu de cera aqui. Então essa foi a proposta deles. Mas como vocês viram, a proposta da Dreamland é bem diferente da Madame Tussauds. E agora a gente está indo no Dreams Ice Bar, que é o bar de gelo que tem aqui na Dreamland. Então a gente pegou o ingresso somente para o Museu de Cera e para o Ice Bar, mas eles têm o passaporte completo que custa R$290 por pessoa e inclui tudo. Então inclui o bar de gelo, inclui o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e as Maravilhas do Mundo, que é um museu onde mostra as maravilhas do mundo, então como a Torre de Pisa, Cristo Redentor, enfim, todas as maravilhas do mundo em tamanho pequenininho. E agora a gente vai conhecer o bar de gelo. Bora lá? Então aqui no Ice Bar, quando você chega, você tem que agendar o seu horário para entrar. Então agora são 4h45, o próximo horário que eles têm disponível é às 5h10 e o ingresso te dá direito a consumir qualquer coisa lá dentro de graça. Então já está incluso no ingresso todas as bebidas que você for consumir. Então agora a gente vai esperar um pouquinho até as 5h10, que é nosso horário para entrar, e daí a gente vai entrar lá e conhecer. E assim que você entra aqui, então eles têm um rack com vários casacos, e eles vão te dar um casaco e luva para você colocar, porque lá dentro é bem frio, chega a -10. E eu recomendo que vocês venham de calça e sapato fechado, porque eles não fornecem calça e é temperatura negativa.
E aqui tem as bebidas que eles servem. E aí você pode escolher e você pode beber livremente. Então é open bar. E aqui eles te dão um copo. O copo é feito de gelo. Eles colocam sua bebida nesse copo e pedem para você manter esse copo com você o tempo todo para não ficar trocando de copo. E você pode beber o quanto você quiser. Eles têm drinks sem álcool e drinks com álcool, que você tem a permanência aqui de 30 minutos, mas como é muito frio, você pode sair daqui o tempo que você quiser. Mas como eu já morei em um país que faz menos 30, o que é menos 10 e 30 minutos? E depois, assim que você sai, aqui tem um rack para você pendurar os casacos e devolver as luvas. E é isso. Então, tudo que você consome lá dentro já está incluso no preço do ingresso. A gente pagou R$120 a inteira. E agora a gente saiu aqui do Ice Bar e tá caindo um temporal aqui em Foz. Vamos esperar passar um pouco para ir para o nosso próximo destino, que é o Wonder Park. E chegamos agora aqui no Wonder Park. O primeiro lugar que a gente vai visitar aqui é o Movie Cars, que é um museu temático de filme. Então eles têm vários carros temáticos dos filmes e é para lá que a gente está indo agora. E a gente comprou o passaporte aqui do Wonder Park. Então da direita a gente vir no Movie Cars, na Big Land, que tem brinquedos gigantes, eu vou mostrar para vocês, no Lumina, que é um caminho iluminado noturno, e o Show das Águas, que acontece todos os dias às 8h30 da noite. Então quando você chega, você vai ficar com o seu ingresso aqui do Movie Cars e da Big Land e a pulseirinha que eles vão colocar para quem tiver o ingresso tanto para o Lumina quanto para o Show das Águas, que você acessa somente com a pulseira daí. E lembrando que os carros que tem aqui dentro do Movie Cars, eles são inspiração nos carros dos filmes. Então não são carros que foram usados nos filmes, são carros inspirados nos carros usados nos filmes. E aqui um dos poucos itens originais que eles têm é o capacete realmente usado pelo Ayrton Senna. Aqui, ó, inclusive tem um certificado de autenticidade do item. Nossa experiência aqui na parte do Movie Cars não foi muito legal. Eu vou deixar algumas imagens para vocês verem o geral do que tem lá dentro, mas eu achei os fotógrafos que trabalham aqui extremamente desrespeitosos. Eles não deixam você ver muito o cenário porque você não quer tirar foto com eles, fotos que são pagas, não estão inclusas no ingresso. E as pessoas que querem tirar foto ficam 5 horas tirando foto, fazendo 500 posições e não saem do cenário para você ver o cenário, poder tirar ali, filmar e tirar suas fotos, né? Não você na foto, mas a foto do carro em si. E se você reclama, eles nem escutam o que você está falando. Então eu achei extremamente desrespeitoso essa parte. Não é um lugar gratuito, é um lugar que eu estou pagando para entrar, estou pagando para ver, assim como as outras pessoas, e dá prioridade para quem está querendo tirar foto só porque a foto é paga. Eu achei uma extrema falta de respeito. Então assim, não vou mostrar muito dessa parte aqui porque realmente acho que não vem ao caso. Vou deixar alguma coisa geral para vocês entenderem como funciona, mas minha experiência aqui não foi muito legal. E uma situação específica que aconteceu é que alguns cenários eles são fechados com a corda, outros cenários eles são abertos. Então esse cenário específico estava aberto, era o do De Volta para o Futuro, ele estava aberto porque tinha pessoas tirando foto. E aí eu entrei para poder filmar, mostrar, né, o DeLorean de dentro e tal. Então eles não estavam prestando atenção no que eu estava fazendo, que era filmar o DeLorean. E aí a moça veio me perguntar se eu queria tirar foto, eu falei que eu não queria tirar foto. E quando eu falei que eu não queria tirar foto, ela falou que eu tinha que me retirar do cenário e eu não podia tirar foto e nem filmar o cenário porque eu não queria tirar foto com eles. Então assim,
extremamente desrespeitoso, porque eu paguei o ingresso, 2, se eu não quero pagar para tirar foto, o problema é meu, porque eu não sou obrigada a pagar para tirar foto com o fotógrafo deles, e isso descaracteriza o fato de eu poder filmar ou tirar as minhas próprias fotos. Então assim, péssima experiência. E só para esclarecer, antes de eu entrar, eu perguntei para a menina que fica na bilheteria se eu poderia filmar e se eu poderia tirar foto dos carros, né, pro vídeo, e ela falou que sim, que não teria problema nenhum, que a única coisa que eu não poderia fazer é tirar foto sentada dentro dos carros, que isso é exclusivo dos fotógrafos dele. Eu falei, beleza, super entendo. Então assim, eles não quererem que eu filme ou que eu tire foto em um carro específico porque o fotógrafo deles está lá, não é a política do lugar. Então, só para deixar claro aqui do que eu estou reclamando, porque podia filmar e podia tirar foto, só não dentro do carro, que não foi a situação que aconteceu. E agora a gente tá na Big Land, que é um lugar novo que eles abriram aqui, que é basicamente brinquedos da nossa época gigantes. Ah, meu Deus! Eu duvido alguém achar todos os itens, principalmente o cachorro, nessa foto. Esses são os itens. Quem achar, deixa nos comentários. A Big Land é muito legal, valeu muito a pena. A gente ficou um tempão aqui dentro jogando vários jogos. Esse é um dos lugares que eu acho que vale bastante a pena quando você vier aqui no Wonder Park. Principalmente para quem tem minha idade, para quem é da minha geração, porque são brinquedos que a gente brincava e jogava quando a gente era criança, então super valeu a pena. Ó, eles também têm a mesma Big Land que tem aqui em Canela, né? E no Alpen Park. No Alpen Park é a Arena Big Land e no centro de Canela é a Big Land igual essa daqui. E agora a gente está iniciando o percurso do Lumina, que é uma trilha iluminada na floresta que eles têm aqui perto. Vou mostrar para vocês como funciona o percurso. O percurso tem 650 metros, tem algumas elevações e algumas descidas bem tranquilas e leva em torno de 10, 20 minutos para fazer, mas ele pode levar até 50 minutos dependendo da velocidade que você fizer o percurso. E o Lumina ele abre 7h30 e depois aqui a gente vai assistir o Show das Águas, que é às 8h30. Então o Lumina ele fica aberto o percurso, né, a partir das 7h30 você vem o horário que você quiser a partir desse horário, mas o show é somente 8h30, então cuidem com o horário para vocês não acabarem perdendo. E agora a gente já tá esperando para ir no Show das Águas, que é a última coisa que a gente vai fazer aqui no Wonder Park. E uma dica para vocês, o Show das Águas ele acontece nesse lago que tá atrás de mim. E você tem a opção de ficar na arquibancada, que é o que todo mundo faz, porque a arquibancada tá aqui, dá para você ficar sentado. Mas bem aqui, ó, vocês vão ver que tem um deck, eu vou deixar um take aqui para vocês verem, e eles abrem esse deck perto da hora do show, que é 8h30, e esse deck fica bem de frente pro show, então aqui na arquibancada você vai pegar a visão de lado do show, e no deck você vai pegar a visão bem de frente. A diferença é que no deck você vai ver em pé, e aqui na arquibancada você vai ver sentado, mas a visão do deck é bem melhor. Então esse daqui é o deck, ó, aqui tá a frente do deck, aqui é onde acontece o show. E aqui a arquibancada. Então a arquibancada tá de lado pro lago, enquanto o deck tá de frente. Então a visão aqui do deck é bem melhor.
E agora a gente acabou de assistir o show das águas aqui no Wonder Park, que foi muito legal, várias projeções bem legais. E esperava menos e foi muito bom. E a gente vai jantar no Bonnie's Burger, que é uma hamburgueria que eles têm aqui dentro do Wonder Park. Então eu pedi o sanduíche que é o original especial. Ele vem pão, carne, alface, cebola roxa e a maionese especial deles. Gostoso o hambúrguer. O pão tá um pouquinho seco, mas a carne tá bem temperada. Esse molho que eles colocam, que é o molho especial deles, tá bem gostoso. Daria assim uma nota 6 de 10 para esse hambúrguer. E esse foi o nosso dia aqui no Wonder Park, também nosso último dia em Foz do Iguaçu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês a montarem o roteiro de vocês de Foz e conhecer um pouco mais dessa cidade maravilhosa. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para você não perder outros vídeos como esse. E a gente se vê viajando por aí.